Olá, pessoal! Vai começar mais um episódio do Conversas Leves e é claro, como sempre, com a expertise do Dr. Márcio Vinícius, cirurgião bariátrico, especialista em endoscopia e diretor técnico responsável pelo IEG, o Instituto Especialista em Tratamento da Obesidade. E hoje a gente vai sanar algumas dúvidas aqui que devem surgir até mesmo no seu consultório. Eu até trouxe isso daqui para exemplificar o que é grampear o estômago. Como assim? Tem como grampear o estômago vivo, sem nenhum corte? Fala mais sobre isso, doutor. Maria Gabriela, sempre um prazer estar aqui com você para a gente esclarecer sobre obesidade, sobre outras doenças também que a gente tem a oportunidade de estar conversando aqui. Esse grampear sempre tem essa pergunta no consultório. Existe essa cirurgia de grampear o estômago? Na verdade, não tem uma cirurgia só de grampear o estômago, não tem uma cirurgia eficiente que só grampeia o estômago. Na verdade, o grampeamento a gente usa na cirurgia para a gente fazer uma técnica. Os grampeamentos, eles facilitam o que a gente faria manualmente na sutura. Costurando, por exemplo, cortando o estômago e costurando ele. No grampeamento, são dispositivos grampeadores aos quais a gente cria linha de grampo, que a gente grampeia entre os dois lados que a gente quer cortar. E no meio vem uma faquinha, um estilete, cortando no meio. Então ele grampeia, a gente passa o dispositivo, ele grampeia e depois corta. Então esse grampeamento, na verdade, ele é um dispositivo que a gente utiliza na cirurgia para poder fazer uma técnica. Não tem a técnica chamada grampeamento. Ele é de forma simples, é como as pessoas entendem. Realmente tem um grampeamento, mas é com dispositivo. É para se realizar uma técnica cirúrgica, né, que pode ser feita. Então, a técnica cirúrgica, que é o grampeamento. Nos outros episódios, a gente falou sobre algumas formas de fazer o tratamento. E aí tem a questão do balão, que não é cirurgia, a cirurgia bariátrica, que já é mais invasivo, e também a gastroplastia endoscópica. Também é considerada cirurgia? Então, ela é um procedimento menos invasivo, a gastroplastia endoscópica. Ela é um procedimento cirúrgico com pouca invasão, ao qual não tem corte. E na gastroplastia endoscópica também se tem essa confusão na gastroplastia endoscópica. Vai ter grampeamento na gastroplastia endoscópica? O que é feito na gastroplastia endoscópica? Ela é igual a uma cirurgia convencional, corta por fora, corta o estômago? Não. A gastroplastia endoscópica é um procedimento reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, ao qual se faz dentro do estômago, não grampeamento, mas a gente faz as suturas, as costuras, aos quais a gente aproxima as partes do estômago lá dentro, ao qual a gente muda o formato do estômago com o procedimento. Tem um dispositivo que chama overstitch, que é utilizado para fazer o procedimento, que a gente acopla no aparelho de endoscopia, um aparelho mais sofisticado, um procedimento mais sofisticado, com um aparelho diferente do aparelho que a gente usa normalmente para fazer endoscopia diagnóstica. Então a gente acopla esse aparelho, no qual a gente faz as suturas dentro do estômago e a gente puxa o tecido ali, que é lá dentro do estômago, né, aproxima as partes do estômago e depois a gente amarra. Tem um dispositivo para a gente fazer depois, para a gente amarrar essas suturas que são feitas lá dentro do estômago. E a gente faz uma série de colunas dessa sutura. A gente faz uma coluna e vai subindo no estômago, de tal forma que a gente vai deixando ele mais tubularizado. Ele fica mais tubularizado o estômago, então ele vai diminuir o diâmetro, vai diminuir. A gente vai provocar depois, isso vai acontecer através da cicatrização desses pontos que a gente deu lá, tá? Então a gente quer fazer isso, quer mudar o formato do estômago de tal forma que isso vai acontecer depois do procedimento, depois da cicatrização adequada. Porque a gente precisa que aconteça a cicatrização também para a gente ter maior eficiência. Você falou que muda o formato do estômago, que ele fica mais tubular. E o que o paciente pode esperar de resultado quando o formato do estômago é alterado? Então, a gente vai fazer com que a gente retarde o esvaziamento do estômago. Vai ter uma saciedade mais prolongada e mais precoce com o procedimento. E além disso também, a gente acaba atrapalhando a digestão desses alimentos. Ele não vai ficar tão bem digerido, vai ser digerido tão facilmente e com isso também, consequentemente, diminui a absorção desse alimento ao longo do aparelho digestivo. Isso de forma indireta acaba ajudando em a liberação de alguns hormônios, né, que acabam também ajudando também no tratamento da doença obesidade. Então, basicamente é isso. A gente vai fazer uma restrição, né, vai aumentar
diminuir, na verdade, o esvaziamento do estômago, tá? Aumentar a saciedade, tá? E de forma indireta estimular esses hormônios intestinais aí que vão ajudar no tratamento da obesidade. E em questão de perda de peso, a gente tem vários graus de obesidade. A gastroplastia endoscópica, ela é recomendada para qualquer nível? Então, ela é recomendável para os pacientes que estão em obesidade grau 1, em sobrepeso, desde que acima do IMC de 28, em avaliação com avaliação médica para isso, tá? Nos pacientes também que têm o IMC, que são eleitos para se fazer cirurgia bariátrica, mas que não querem operar. Eles querem fazer um procedimento, eles precisam de perder peso, mas eles não querem fazer a cirurgia bariátrica. Esses pacientes também, eles podem ser uns pacientes que podem realizar a cirurgia, mas isso precisa de avaliação no consultório, isso ser muito bem discutido, muito bem conversado, para se amadurecer essa decisão. Quantos quilos, mais ou menos, que perde? Na verdade, é de porcentagem, de peso total. Então, para isso ser mais justo, mais proporcional, porque tem pessoas que perdem 50 quilos, mas são pessoas que têm 150 quilos, né? Tem pessoas que têm 70 quilos e que perdem 15 quilos. Então, isso é na proporcionalidade. Nos trabalhos científicos da gastroplastia endoscópica, ela tem muito trabalho muito bacana, né? Tem até um trabalho que foi feito nos Estados Unidos para se submeter nos Estados Unidos algum procedimento para ser realizado, ele precisa passar por um estudo longo, que é o estudo MERIT, que foi feito para a gastroplastia endoscópica no FDA. Para aprovar, precisa de se fazer esse estudo. E foi feito um estudo durante 2 anos, foi feito com aproximadamente 200 casos, né, no período de 2 anos, acompanhando esses pacientes pós-procedimento, né, que foi o resultado em torno de 15 a 18% de perca de peso, né, nesse estudo. Então, é um procedimento que ele já foi muito bem estudado, apesar de não ter muitos anos que se faz o procedimento. Aqui no Brasil, a gente faz ele há aproximadamente aí uns 8 anos que a gente realiza aqui no Brasil. Eu faço mais ou menos esse período que eu já faço aqui no Brasil esse procedimento. Então, a perca de peso é nessa faixa de 15%, 18%, 20%. Agora, a gente sabe que em algumas situações, quando a gente tem a doença obesidade mais agressiva, que a gente precisa de associar algum medicamento, por exemplo, né, que esses medicamentos atuais, é possível também na gastroplastia endoscópica. Também de se utilizar medicamentos aos quais a gente pode acelerar esse processo, a gente pode otimizar mais ainda o uso do medicamento, e diminuir também o uso desse medicamento. Porque de repente a gente quer perder um peso, mas depois a manutenção. Vamos fazer a gastroplastia endoscópica? É possível também. É como a gente já falou sobre os tratamentos multimodais. Pode ser que a gente comece com medicamento, e depois eu passo para gastroplastia endoscópica, e gastroplastia endoscópica para medicamento, às vezes associado. Também é possível de fazer dessa forma. Entendi. Quando se fala em tratamento para obesidade, eu como uma pessoa leiga, eu só penso na cirurgia bariátrica. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. E nesses episódios que a gente grava, minha mente abriu muito, porque existem várias formas de realizar esse tratamento. Inclusive, eu até tinha um certo preconceito com essas medicações que ficam até famosas. Uhum. E aqui eu percebi que isso também é associado. E também aprendi muito com você aqui sobre a gastroplastia endoscópica. Você acredita que a gastroplastia endoscópica é melhor do que a cirurgia bariátrica? Então, não. Sim e não, na verdade. Depende para qual paciente que vai ser feito. Porque para se indicar um procedimento, Maria Gabriela, é um contexto. É um contexto do paciente, do peso que ele está. Eu, de repente, vou submeter um paciente a uma cirurgia bariátrica que não está com IMC tão alto. Né? Um paciente que tem um contexto de vida, que tem comorbidades, que tem outras doenças que às vezes dificultam realizar um ou outro procedimento. Então, tem todo um contexto para se indicar. Então, o procedimento, ele é o melhor para aquele paciente que foi se decidido em consultório, mediante avaliação clínica, para se decidir com relação ao tratamento. Então, a gastroplastia endoscópica pode ser melhor do que a cirurgia, né? E a cirurgia pode ser melhor do que a gastroplastia endoscópica, mas tem que ter indicação, tem que ser conversado sobre isso para se tomar uma decisão, e que se leve em consideração são vários fatores, são exames, são avaliações,
a gente vai tomar essa decisão. E é um processo tranquilo? Como que é o pós? Costuma ser bem tranquilo assim. Na gastroplastia endoscópica, como ela é um procedimento que eu faço, ele é feito sob anestesia geral. Mas o paciente é feito sob anestesia geral, mas ele na maioria das vezes, é liberado no mesmo dia. Ele não tem grandes desconfortos, assim, muita dor, os riscos são muito baixos. Nós estamos lidando com um procedimento médico, você tem riscos? Tem, mas são muito baixos. Né? E o paciente, geralmente, ele é liberado no mesmo dia para casa. Então, ele vai para casa pós-procedimento, bem orientado, né, medicado. Né? É possível dele ir embora no mesmo dia. E o chato do procedimento da gastroplastia endoscópica é a dieta, sabe, Vânia e Gabriela? Porque nós estamos cicatrizando, não dá pra gente fazer uso de alimentos já bem consistentes, de imediato. A gente demora um tempinho ali pra gente conseguir reintroduzir a dieta normal, mais ou menos 42 dias. 10 dias de dieta líquida, depois 10 dias de dieta cremosa, depois mais 22 dias de dieta tipo purê. Né? Então a gente tem que ir tateando ali para deixar o estômago mais tranquilo e cicatrizando. Os pacientes sempre perguntam, meu Deus, será que eu vou aguentar fazer essa dieta? Eles aguentam. Nunca tive paciente que não aguentou fazer essa dieta dessa forma. Mesmo porque no procedimento acaba que, como eu falei, de forma indireta estimula alguns hormônios e o paciente muitas vezes ele não fica com aquela vontade doida de comer, ele tá bem ciente, ele foi bem preparado para o procedimento. E também existe um preparo psicológico, um acompanhamento psicológico para dar conta preparo nutricional, muitas vezes psicológico, essa conversa ali antes no consultório, né, para a gente deixar isso tudo muito bem alinhado, para que depois realmente a gente consiga um resultado bem legal. Essa questão da alimentação, eu pensei bastante aqui, que eu fiquei com dúvida, porque na gastroplastia endoscópica, o formato do estômago será alterado. E também aumenta o tempo de retenção do alimento no estômago. A pessoa não sente náusea, sensação de estufamento? Não, porque assim, claro, se ela passar do limite ali, ela vai ter vômito até, né? Não só náusea. Então ela vai reconhecendo esse limite ali. É hora de parar, ela tem muita plenitude, muita saciedade. Né? Então ela sente isso. Então ela realmente já começa a ter os limites ali pós-procedimento. E já começa realmente a fazer um controle melhor. Entendi. E quais são os efeitos colaterais da gastroplastia endoscópica? Porque se o estômago muda de formato, o organismo não estranha essa mudança? No começo ali, assim, de náusea, vômito, dor, muito pouco pós-procedimento. Realmente é muito pouco. E na gastroplastia endoscópica tem um retorno mais precoce para as atividades, o dia a dia. Tá? Isso na gastroplastia endoscópica é ponto para ela, porque retorna mesmo mais cedo para as suas atividades. O fator limitante realmente é só a dieta é muito restrita. Mas a grande maioria volta precocemente. Com relação a essa deficiência de vitamina que pode acontecer, que depois da cirurgia bariátrica a gente tem que fazer a reposição. Né? De uma forma ou de outra tem que ser feita a reposição. Na gastroplastia endoscópica, normalmente não. Pontualmente, em alguma situação, sim, a gente faz reposição de vitamina, né? A gente suplementa, mas normalmente não precisa de fazer reposição de vitamina por longos períodos. Se fizer num período curto. Tá? A gente imediata ali no pós, as nutricionistas orientam muito bem os pacientes, muitas vezes iniciar já uma proteína, porque quando você começa a perder peso, é comum de perder massa magra, músculo. Então a gente tem que fazer uma carga de proteica maior e muitas vezes, como a dieta está muito restrita, a gente não consegue fazer isso de forma muito eficiente. Né? Fazer mais alguns suplementos ali para poder ajudar, mas de modo geral, os pacientes costumam evoluir muito bem, né, na gastroplastia endoscópica. O estômago, apesar de ficar costurado, a gente consegue visualizar ele todo. Na verdade, as pregas do estômago elas ficam mais fechadas. Não fica nenhuma área escondida na gastroplastia endoscópica. Não fica nenhuma área por trás escondida, não. Fica tudo visível. Na endoscopia você consegue visualizar todo o estômago. Depois, tudo ele fica acessível por endoscopia de novo. Legal. E qual que é a maior dúvida que o paciente tem sobre a gastroplastia endoscópica? É sempre sobre resultado, né? Sobre será que vai dar certo para mim? Isso para tudo, né? Será que vai dar certo para mim? Será que é um procedimento que é legal? É um procedimento ao qual é feito que não se utiliza produtos químicos, né? A gente não vai usar medicamento lá de imediato. A gente vai fazer a mudança física do estômago. As cirurgias, elas são realizadas com esse objetivo, da gente fazer uma adaptação no organismo para que a gente tenha um resultado. Então, na cirurgia, é isso que a gente muda. A anatomia, para a gente
melhorar os mecanismos que a gente precisa, ou inibir a progressão de alguma doença, né? Ou retirar algo que não esteja de forma adequada, que a gente consiga retirar parcialmente aquilo que está afetando a pessoa. A gastroplastia endoscópica também é diferente. Ela quer fazer isso, quer mudar o formato do estômago para que aconteça essa adaptação e que a gente faça com que o organismo reconheça, né, e que a gente consiga tratar a doença obesidade, né? Porque a doença obesidade é uma deficiência do organismo de controle do peso corporal. Então, a gente quer favorecer para que o organismo realmente consiga fazer com que esse mecanismo ele fique ali 100% de novo, né? E que as coisas consigam realmente dar prosseguimento. E os pacientes ficam muito satisfeitos depois de fazer a gastroplastia endoscópica? Ficam satisfeitos, sim. Mas é um procedimento que também pode ter insucesso? Pode. Como qualquer outro procedimento também que se faz, né? Mesmo procedimentos mais agressivos, pode ter insucesso depois. Na gastroplastia endoscópica nós estamos lidando com doença, né, Maria Gabriela? Então, apesar de a gente indicar o procedimento e realizar o procedimento da melhor forma possível, pode ter aqueles não respondedores. O que acontece com o medicamento, né? Você usa o medicamento às vezes para uma pessoa, se utiliza para todo mundo, para uma pessoa às vezes não vai dar certo, para outras não dá certo, né? Então, o procedimento também ele é dessa forma. Uhum. E é reversível? Ela é uma técnica que depois que a gente mudou a anatomia lá dentro, que aproximou os tecidos, eu não consigo voltar ele exatamente como ele estava antes. Mas eu consigo visualizar. Isso não fica, como eu falei, não fica nada escondido. Eu consigo visualizar as estruturas, né, de forma adequada, mas a anatomia ela acaba ficando distorcida, tá? Mas eu não consigo voltar porque é uma cicatriz que vai ficar lá agora. É como, por exemplo, a gente quando tenha um machucado, né? Depois vai voltar ali a região, vai voltar ao normal, a função dela? Vai, mas eu vou ver aquela cicatriz. Lá também é dessa forma. Talvez a reversão não seria completa por esse motivo, que nós vamos ver a cicatriz, nós vamos ver o tecido aproximando lá, é por esse motivo. Não, e se for um sucesso não tem por que voltar também, né? É, isso. Ela é um procedimento assim que também não impede, por exemplo, de realizar uma cirurgia bariátrica depois. De repente a gente teve progressão da doença, a doença progrediu de tal forma que ela realmente que a gente não conseguiu resolver com a gastroplastia endoscópica, ela não impede de realizar nenhuma técnica cirúrgica. Eu posso fazer a sleeve, eu posso fazer o bypass após a gastroplastia endoscópica. Então, é possível também de fazer dessa forma. Como também, a gastroplastia endoscópica também, ela pode ser utilizada em algumas situações para aquelas pessoas que reganharam peso após cirurgia bariátrica. Ela também pode ser utilizada também nas técnicas depois, quando você tem reganho de peso após cirurgia bariátrica. Tanto no bypass quanto na sleeve. Então, ela é um dispositivo que eu consigo fazer sutura, eu consigo diminuir as paredes ali, a proximidade das paredes do estômago, né? Então, ela também pode ser utilizada também com esse objetivo. Legal, muito obrigada. Agora, para finalizar, você costuma fazer mais gastroplastia endoscópica ou cirurgia bariátrica? Então, a gastroplastia endoscópica é um procedimento que a gente faz com frequência, na gastroplastia endoscópica, mas a cirurgia bariátrica ela se faz mais do que a gastroplastia endoscópica, né? Por conta do procedimento não ser um procedimento tão antigo, né? Um procedimento que tem, como eu falei, em torno de 8 anos que a gente faz aqui no Brasil. As pessoas, muitas delas, desconhecem sobre o procedimento, sobre a gastroplastia endoscópica, mas tem que ser bem conversado sobre tudo isso. Infelizmente também, a questão de se fazer em menor quantidade, Maria Gabriela, é a questão também do pagamento pelos planos de saúde, sabe? Então, o plano de saúde, ele paga a cirurgia bariátrica, mas ele não paga a gastroplastia endoscópica. Então, isso, muitas vezes, faz com que, por esses motivos, como eu coloquei, e essa situação também do plano de saúde não pagar a gastroplastia endoscópica, então, ele é um procedimento que, muitas vezes, o paciente tem que pagar particular e, às vezes, é um dos motivos de se optar pela cirurgia bariátrica. Vou nem perguntar o preço. Quem tiver interessado, procura o Dr. Márcio Vinícius no consultório. É o preço que seria o preço de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Assim que se gastaria com uma cirurgia bariátrica, né? Mas com esses convenientes, né? De não ter cortes, de se fazer o procedimento por via endoscópica, de recuperação mais rápida. Então, é um ganho, ponto, para a gastroplastia endoscópica. Mas aí tem que se observar sobre resultados a longo prazo, quais são os objetivos, aquele contexto, como eu falei. Isso vai ser decidido em consulta, mas com certeza faz parte do arsenal do tratamento da doença obesidade. Como você falou,
Muitas vezes as pessoas só conhecem, eu só conheço isso. Mas a cirurgia esse ano, como a gastroplastia endoscópica, como os medicamentos, a doença obesidade, ela realmente sofreu aí um duro golpe nesse ano agora. Para a gente conseguir tratar essa doença. Esse ano agora foi muito bacana e veio muito procedimento legal nas cirurgias, além das cirurgias tradicionais, também nas bariátricas, eu digo. Também se aumentaram as técnicas possíveis com aprovação no Conselho Federal de Medicina. Os procedimentos endoscópicos também vieram também para somar, são procedimentos autorizados. Os medicamentos também, eles vieram para ajudar. Então a doença obesidade ela sofreu um duro golpe esse ano agora. A gente que trata obesidade, a gente está muito feliz com esses tratamentos que realmente aumentou muito o arsenal. E essa possibilidade, né, Maria Gabriela, de às vezes começar a gente dar prosseguimento no tratamento, porque de repente a gente começa o tratamento da doença e a gente não tem um sucesso. E aí o que se fazer? Agora a gente tem uma série de opções aí de tratamento na condução. Então, os consultórios de tratamento da obesidade, eles geralmente contemplam todos esses aspectos. Na cirurgia, nos tratamentos endoscópicos, com mala intragástrica, com gastroplastia endoscópica, com medicamentos também. Então, a gente que trata da obesidade, a gente está muito feliz. Foi um ano bem bacana aí para o tratamento da obesidade. Ai, que coisa boa. Nosso programa é bom porque a gente consegue tornar o conhecimento mais acessível. Então, a pessoa que tem obesidade não está sozinha e tem várias formas de contornar e controlar a obesidade também. E é muito bacana que aqui a gente opções. consegue, né, com essa nossa conversa aqui, esse é o nosso objetivo, é de conseguir levar informação para as pessoas do que existe, do que é possível, porque muitas vezes elas falam, meu Deus, o que eu faço agora? Qual que é a decisão? O que eu faço isso, eu faço aquilo? Então, aqui a nossa conversa tem ajudado a chegar para os pacientes essas informações e já chegam muitas vezes já perguntando sobre o que fazer, qual que é o tratamento, já sabe já muitas vezes aqui, escutando as nossas conversas aqui, eles já chegam muito bem informados no consultório, viu, Maria? Ai, que coisa boa. Doutor, você quer complementar mais alguma coisa sobre a gastroplastia endoscópica? Então, é um procedimento, como eu falei, totalmente por via endoscópica, é um procedimento que tem ajudado, né, muitos pacientes, né, as pessoas realmente têm que passar por consulta para poder tomar essa decisão. Muitos cirurgiões, eles não realizam o procedimento, às vezes tem algumas informações que eles, como não são especialistas, né, às vezes eles não têm informação adequada, ou mesmo o tratamento, a pessoa que faz o tratamento clínico, né, que às vezes acaba falando alguma coisa ou outra sobre algum outro procedimento. Então, o mais adequado é que você converse sobre todos os procedimentos, sobre as possibilidades, o que se fazer, né, e com argumentos fortes, né, porque a gastroplastia endoscópica ela tem vários trabalhos científicos, tem argumentos muito fortes, né, que falam a favor do procedimento. Ah, que legal. Tenho certeza que esse programa vai ajudar muitas pessoas a iniciar o tratamento, melhorar a qualidade de vida, eu tenho certeza. Muito obrigada pelo papo de hoje. Foi ótimo. Obrigado a você, Maria Gabriela. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.